Você abre a pele, depois, na hora que você encontra o osso, você crava essa ponta e roda o instrumento. E aí ele abre um buraco. Tem relato de trepanação em crânios egípcios, é uma coisa bem antiga, mas esse é o preceito da neurocirurgia moderna. Então hoje ainda a gente usa instrumentos parecidos com esses, só que pneumáticos, elétricos, mas o princípio é basicamente esse. Foi desenvolvido pelo professor Harvey Cushing. Então, bastante interessante. Uma conceituação básica, tá? É uma aula bastante expositiva, bastante prática, mas é só uma conceituação para a gente entender aonde que a gente está falando, do que a gente está falando em cada ponto. Então, a concussão e a contusão. A concussão predominantemente é uma alteração clínica, a contusão tem uma alteração anatômica. Então, se você concussão significa que você teve você imprimiu alguma força no cérebro, você imprimiu alguma modificação e fez uma alteração clínica. Então, que seja uma alteração de consciência, que seja uma alteração transitória. A contusão, obrigatoriamente, deixa uma lesão anatômica. Se você fizer uma ressonância ou uma tomografia, ela vai aparecer. A contusão vai aparecer, por menor que seja. Na concussão, pode e normalmente ela fica na esfera clínica, não vai deixar nenhuma alteração. Lesão por contragolpe, lembrar que então às vezes a batida é forte no frontal esquerdo, mas a lesão é no occipital direito, né? Então o cérebro contunde e volta. O edema cerebral, né, que é o inchaço generalizando. A lesão axonal difusa, uma lesão extremamente grave, a gente vai mostrar algumas imagens. É aquele paciente que a tomografia até às vezes é normal, né, e você até se surpreende, você acha que você que não sabe ver, a tomografia é normal, só que o paciente está num estado gravíssimo. Então, normalmente, aos já iniciados na escala de Como de Glasgow, ele vai estar em um Glasgow de 3 ou de 4, né, praticamente beirando a morte cerebral, o pior estado, e ele vai ficar assim para sempre, apesar de uma tomografia normal. O hematoma extradural, o hematoma subdural, a gente vai mostrar algumas imagens, são lesões extraaxiais, né, em volta nos revestimentos do cérebro. O higroma subdural, que é um transtorno do manejo do líquor em volta do cérebro. Os ferimentos penetrantes, as fraturas dos afundamentos. Aqui a gente vai tentar mostrar alguma mudança que mude a tua conduta, porque você vai enfrentar isso na unidade de saúde, num esquema de menor complexidade, e às vezes você tem que tomar decisões a respeito de fraturas. Então, nesse momento, a gente vai tentar mostrar alguns detalhes que são importantes para essa primeira avaliação. E os abusos infantis, lembrando que essa talvez seja a melhor ou a única oportunidade que essa criança vai ter de ser socorrida. Normalmente esses abusos são provocados pelos genitores, são provocados por pessoas da confiança da criança. Então cabe a nós perceber, e isso deixa algumas dicas, deixa alguns indícios. Geralmente tem fraturas em outros pontos, né? Geralmente tem antecedentes de acontecimentos parecidos, repetidos, mal contados, né? Então desproporcionais. Então a família relata um determinado acidente ou incidente e você vê que não é compatível com aquilo que a criança está apresentando. Então esse é o momento que essa criança, você tem a obrigação de alertar o conselho tutelar, de alertar a polícia, alertar, né, no mínimo o conselho tutelar que se encarregaria de investigar isso melhor. Então, o exame neurocirúrgico do traumatismo craniano, nível de consciência e estado mental, principalmente na escala de Glasgow, né, enquadrar o paciente na escala de Glasgow. É muito importante que vocês façam um exame bem detalhado, um exame bem específico. A escala de Glasgow, não tenha vergonha de carregá-la, enquanto não souber decor, carregue no bolso a escala de Glasgow, porque o rebaixamento dessa escala, aos que não sabem, aos que são recém-chegados ao grupo, é uma escala que é bastante simples, que vai de 3 a 15, onde 3 é o pior resultado, beirando a irreversibilidade, e 15 é o normal, né? Então,
Se você entra com uma escala de Glasgow de 13, por exemplo, 2 ou 3 horas, você está em 8, é um sinal clínico extremamente significativo de que alguma coisa muito grave aconteceu. Né? E se você examinou, como é muito comum em emergência, você examinou na entrada, e um outro colega examina depois, e um outro amanhã, e um outro... A análise retrospectiva desses achados é extremamente importante que tenha sido bem enquadrado, tenha sido bem feito esse exame. Exame básico dos nervos cranianos, eu não vou me ater aqui, evidentemente, mas é o exame dos 12 pares cranianos, né, um exame simples, um exame rápido. A gente costuma sugerir que o simples acompanhar dos dedos já examina 5 pares com facilidade. Se você prestar um pouco mais de atenção, você já no movimento dos dedos você já consegue examinar quase a metade dos pares cranianos. Exame sensitivo, exame dos reflexos. É muito comum passar isso desapercebido num primeiro momento. E aí, por isso é a preocupação. Se o primeiro colega não percebeu, o segundo colega percebe, passa a acompanhar essa alteração, pode ser que ela já tinha lá no começo. Mas se ela começa a progredir, você tinha 2 pares cranianos alterados, ou né, no dia seguinte você tem 3, você tem 4 pares cranianos. Quer dizer, essa é a grande preocupação. Isso pode mudar a tua conduta. Alguns sinais característicos, principalmente o sinal de Battle, que são as equimoses pós-auriculares atrás da orelha, as equimoses periorbitárias, né, o sinal dos olhos de Guaxinim, rinorreia, otorreia, hemotímpano. Sangramentos ou saída de líquido, obviamente, mais provável líquor, né, seja pelos ouvidos, pelo nariz, né, são indicativos de alguma solução de continuidade que não deveria existir. Fraturas de base de crânio, classificadas por Lefort, 1, 2 e 3. Acho que não cabe se aprofundar aqui. Fraturas do bordo orbital. Lembrar que a órbita ela tem uma necessidade, uma simetria extremamente delicada. Então, fraturas de órbita devem ser tratadas com muito cuidado. Não se deve, de jeito nenhum, tentar tirar fragmentos, tentar, você, num primeiro momento, no pronto-socorro, quando vai fazer uma sutura, uma coisa assim, tentar modificar uma fratura dessa. É extremamente delicado esse equilíbrio. Então, às vezes, é melhor fechar, lavar a ferida, fechar a ferida e tocar adiante e corrigir isso no segundo momento. Edema periorbitário, proctose e evidente convulsão. Evidente que isso é um sinal de gravidade. Essa aula, como vocês podem imaginar, é para os brutos, né? Vai ter muito sangue, muita pancada, ela é violenta. É isso que vocês vão encontrar. Esse é o pronto-socorro. Então, alguém consegue imaginar o que é isso? Só de Guaxinim. Então, assim, a preocupação qual é? A preocupação é que, assim, se você olhar externamente, claro que esse paciente já está entubado, já está em gravidade nesse momento, mas ele chegou bem, ele chegou normal, ele chegou conversando. Então, a simples presença do olhar dos olhos de Guaxinim dá um indicativo, como a gente disse anteriormente, que pode ter indícios de gravidade. Eu peço que imagens de pessoas vocês não fotografem, eu não tenho direito autoral de todas essas imagens, tá? Então, assim, não me custaria nada. É que hoje em dia, com os negócios de direito autoral, não é direito autoral, direito de imagem, não sei o quê, é capaz de o que eu ganhei nesses 10 anos de universidade, eu pagar em indenização por causa de uma foto dessa. Tá? Então, aqui atrás, o sinal da equimose retroauricular. Tá? Não é só sombra daqui, não. Ele também tem equimose. Então, a lembrança desse caso. Esse caso veio com uma história de uma queda, ele caiu de bunda com as mãos apoiadas e ele fraturou os punhos. Então, assim, não era para ter nada na cabeça. Mas, diante desses achados, a gente já indica alguma coisa errada. E aqui, a hora que você abre aqui a região temporal. Tá? Alguém saberia o que é isso aqui? Sangue. Tá, que mais? Músculo. Ótimo. Pele. Instrumentos cirúrgicos. Gases, compressas. E aqui? Uma fratura. Tá? Então, isso aqui é uma fratura de crânio. Tá?
Então, a importância dessa imagem é o seguinte, você sentiria isso. Vamos dizer que fosse uma ferida. Se você passasse o dedo, você sente um nível aí, você sente um cavalgamento. Então, não é justificativo. Você fala, não tinha uma tomografia onde eu estava trabalhando, mas você tinha a ponta do teu dedo. Então, você sentiria, então não faz nada, fecha e passa para frente, porque isso não é possível de ser tratado vamos dizer, que não no hospital terciário. Os níveis de gravidade, só para enquadrar, dentro daquela discussão de Glasgow, né? Então, assim, o paciente em Glasgow 15 tem uma gravidade mínima, 3 ou 4, crítico. E no meio do caminho, 5 a 8, 7, de abaixada de 8, significa intubação orotraqueal. Tá? Então, aquele que chega, que rebaixa a 8, ele tem indicação de intubação, tá? Para proteger a via aérea. Porque a partir daí, às vezes até dá uma sensação ruim. Você fala, pô, o cara estava bem, de repente vai ser intubado, vai respirar com a ajuda de aparelhos, que solução radical, que decisão radical. Isso é estatístico, isso é comprovado. Que se você não fizer isso, ele vai complicar, ele vai continuar rebaixando, ele vai acabar parando, ele vai acabar fazendo insuficiência respiratória, mas mais grave do que isso. Antes disso, ele vai broncoaspirar, ele já não defende. Quando ele baixa, como a Glasgow 8, ele já não defende mais a via aérea. Ele vomita, se engasga, ele engole alguma coisa que tiver na boca, se tiver um dente, uma dentadura, então tira tudo, tira perereca, tira dente, tira prótese, tira tudo que tiver fácil dele engolir, fácil dele engasgar, porque ele já não se defende mais a partir de 8 abaixo. Então, raio-x de crânio, a gente até coloca essas interrogações, eu ainda persisto essa dúvida, que já não é mais uma dúvida, em fato. Vale a pena fazer um raio-x de crânio? Vale a pena fazer um raio-x de coluna cervical? Quem acha que vale? Quem pediria? Eu digo para vocês que, olha, hoje eu acho que não mais, exceto assim, quase que por uma finalidade jurídica, quase por uma finalidade de proteção. Assim, o diagnóstico hoje é com tomografia, e a tomografia hoje, principalmente essas mais novas, que qualquer lugar tem, ela consegue, numa cortada, numa passada, ela consegue tirar uma imagem de crânio e coluna numa rodada, coisa de 10 segundos, 20 segundos, ela roda tudo e ela já faz um scout de coluna cervical. Então o ATLS ainda fala em raio-x de coluna cervical, né? Mas é discutível. Hoje em dia eu acho que é tomografia direto, e já dá uma descida e pede para cortar a coluna cervical também. Então aqui as indicações, vamos dizer assim, clássicas, mas eu me permitiria dizer assim, todo mundo tem indicação de tomografia em princípio. Se bateu a cabeça forte, tem indicação de tomografia. Aí você fala, mas o que é forte? É subjetivo. Mas é aquela história assim, o meu filho levou uma batida na cabeça, uma espada. Pô, sei lá, meu filho, né, tem 10 anos, eu tenho 8, levou uma batida. Tá, o que seria essa espada? Ele vem com uma espada do He-Man. O que seria uma espada do He-Man? De plástico? Não, de ferro. É uma espada de 20 quilos, um bateu no outro. É uma coisa. Outra coisa é uma espada do He-Man que ele ganhou no McDonald's, que foi de bexiga. Então, não dá para dizer para você que batida com uma cabeça com espada é indicação de tomografia, mas cabe o bom senso. Se você tem dúvida, faça. Você nunca vai se arrepender de ter feito uma tomografia. Talvez você se arrependa de não ter feito. A ressonância é um exame difícil, um exame mais caro, é um exame demorado, é um exame que depende da colaboração do paciente, então ele tem que estar bem imóvel, ele tem que ficar no mínimo 20 minutos bem imóvel, porque senão ele atrapalha, as imagens ficam ruins. E ela não tem uma grande vantagem sobre a tomografia no trauma. Para falar a verdade, no trauma ele não tem vantagem nenhuma, especialmente no trauma de crânio. Então é um exame que fica a segundo plano. E a arteriografia, que era um exame muito útil no passado, na ausência de tomografia, e a gente conseguia ver as coisas indiretamente. Era feita uma punção na época, antes da tomografia, era feita uma punção nas carótidas cervicais, injetava contraste, e pelo desenho da árvore vascular, da cerebral média e da cerebral anterior, é que conseguia ter uma imagem. Uma imagem, então, indireta. Lesões cerebrais primárias, a gente vai discutir mais detalhadamente, mas isso aqui não tem como mudar, isso é o local do acidente. Eu não vou agir como guarda de trânsito, não vou agir como orientar os outros a usar capacete, isso já vem pronto para nós. A lesão primária o paciente traz consigo. Eu quero prever, ou prevenir, ou tentar diminuir a lesão secundária. Então
Então, depois da lesão primária, virá uma lesão secundária, que ela vai ser maior ou menor de acordo com o que a gente conseguir fazer. A fratura de crânio, 25 a 30% dos traumas severos não tem fratura. Isso, a gente frisa isso porque você, de repente, o fato de não ter a fratura te induziria, de repente, a achar que isso não tem gravidade. Ou que aqueles que, por outro lado, têm uma fratura de crânio, teriam uma extrema gravidade. Não é bem assim. Então, 25 a 35% não vai ter um trauma severo e não vai ter fratura. Tá? As fraturas, como a gente vê aqui, aquilo que eu mostrei para vocês é isso aqui, o raio-x. É isso que aparece. Lembrar que raio-x é um exame biplanar. Você só consegue ver qualquer coisa no raio-x em 2 planos. Não existe raio-x num plano único. De nada. Por incrível que pareça, vocês, aos que já têm rotina de hospital, talvez já viram raio-x de tórax AP. Não existe raio-x de tórax AP. Existe raio-x de tórax AP e perfil no mínimo. Então é raio-x de tórax AP, perfil, oblíquo. Então a gente só consegue ter uma imagem verdadeira no plano bidimensional, no mínimo. Tá? Então, isso que aparece aqui, por exemplo, eu te digo que é uma fratura. Isso daqui, por exemplo, é uma fratura? Isso aqui é impressão de ramos meníngeos. A hora que você vê nessa incidência, no AP, aqui eu estou vendo no perfil, aqui eu estou vendo no AP, ele desaparece. Então, para uma coisa ser verdadeira, em tese, ela teria que aparecer em 2 planos, para que se confirmasse. Aqui a tomografia, mostrando um afundamento. Então, o que interessa, resumidamente, se a tábua externa do osso ultrapassar o limite da tábua interna, isso é cirúrgico sempre. Tá? Então, seja uma fratura, porque interessa para nós se é uma fratura aberta ou fechada. Então, voltando, para aqueles que eventualmente não façam neurocirurgia, de todos os neurocirurgiões que vão sair daqui, você não neurocirurgião, numa fratura fechada, não ultrapasse a tábua externa do osso, não ultrapasse a tábua interna, você pode suturar, isso aí vai se corrigir sozinho, essa fratura não vai ser feito nada. Se tiver ferida, então isso vale para mim, vale para ortopedia, vale para o Valério, não vale porque barriga não tem osso, mas qualquer um que envolva osso, fratura exposta é uma emergência em qualquer área. Então, se tiver exposição óssea, é uma emergência. Tem que ser tratado preferencialmente em 6 horas. Tá? Então, aqui um caso. De novo, uma ferida grande. O que eu sugeriria que você fizesse? E esse é um caso concreto. Você está atendendo ele numa unidade de saúde que você tem só um raio-x e um monte de vontade de ajudar. O que você faria antes de suturar? Lembra? Dedo. Então, passa o dedo. Passa o dedo para ver se você vê algum cavalgamento, algum afundamento, alguma irregularidade. Provavelmente, isso, por favor, não é uma crítica, é muito fácil falar aqui agora. Eu vi esse camarada de dia, foi no meu consultório particular, tal, num horário, eu tinha uma hora para atendê-lo e tal. Às 4 da manhã, um cara alcoolizado, botando pressão, todo mundo, é diferente. Uma condição de pronto-socorro é completamente diferente da condição de um atendimento ambulatorial. Mas com certeza o colega não passou o dedo. Porque aí ele veio, ele foi suturado e mandado para casa. A família não ficou satisfeita com o atendimento e procurou uma segunda opinião. Aqui é a tomografia, você consegue ver o afundamento? Osso até dentro do crânio. Isso aqui seria um resultado catastrófico se o paciente não tivesse tomado a iniciativa de procurar ajuda. Isso aí ia infeccionar, ia dar uma meningite violenta, comunicação com o seio nasal, com o seio frontal. Isso ia dar uma complicação muito grande, com certeza. Volto a dizer, isso não é uma crítica ao colega que atendeu. A gente não sabe em que circunstâncias que ele foi atendido anteriormente. Mas o fato é que, assim, sugeriria que o colega usasse mais o dedo nessa hora. Se ele tivesse colocado o dedo, era isso que ele ia ver. Então, claro, aqui eu estou no centro cirúrgico, estou com o paciente anestesiado, estou numa condição completamente diferente. Mas vocês concordam que isso é palpável? Inclusive, ele ia furar o dedo nessas espículas, né? Então, isso é uma urgência em relação à pista de queda e os fragmentos que estavam dentro do cérebro. Tá? Então, os hematomas, os principais, o extradural, subdural e subaracnoide. Aos que ainda não tiveram neuroanatomia,
O cérebro tem 3 revestimentos principais, de fora para dentro, então o osso, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, um extradural está entre o osso e a dura mater. Um subdural está entre a aracnoide e a dura mater. E o subaracnoide está onde? Abaixo da aracnoide. Hematoma extradural. Então, 10% das lesões fatais, 1 a 4% dos casos, desculpa. Esse causa uma confusão grande, daqueles que nos ouvem, que estão mais próximos da prova de residência, mais próximos do concurso. O extradural, ele é aquele que tem um fenômeno bastante característico, um intervalo lúcido. Então esse é o que sofre o acidente, vocês vão ver isso muito na vida de vocês, esse relato. Ele sofre o acidente, estão tirando 4 pessoas dentro do carro, 2 morreram na hora, um deitou, ajudou a tirar os corpos, ajudou aquele outro que estava mal, foi dar entrevista para o Camargo, foi no banheiro e tal, e aí ele voltou, de repente ele cai e morre. Então esse fenômeno chama intervalo lúcido, e é muito característico do extradural. E isso faz, não sei porquê, faz a gente pensar que isso é um sinal de gravidade extrema, porque o próximo é o subdural. E a gente vai ver, eu vou só correr aqui, só para fazer a comparação já, o subdural, 10 a 20%, então ele é mais prevalente e bem mais grave. Tá? O subdural, a questão, o que muda aí entre os extradural, ou seja, fora da dura, e o subdural, é o mecanismo de trauma. O mecanismo de trauma para o subdural geralmente é mais violento. Então está envolvido um mecanismo mais violento de trauma. Entendeu? Então é por isso que ele é mais grave. Só mostrando então... Não sei se vocês também, mas principalmente nessa fase eu adorava sangue, porrada. E o cara vinha, mostrava uma porrada, eu falava, esse cara é bom, hein? Esse manja. Vier só falar, só usar slide, flor, não é? Passeio na floresta, não me fazia na cabeça, não. Então, associado com fraturas, em 85 a 95% dos casos. Laceração da artéria meningeal média, lembrando que é um ramo da maxilar interna, ramo da carótida externa, uma artéria que passa, vou colocar assim, mais ou menos na região zigomática. Então, aqui, a imagem característica de lente biconvexa, né? Então esse é o aspecto em razão da dura mater ter pregueamentos no osso, então ele vai soltando em solavancos. Então, vamos dizer, ele estava desse tamanho aqui, daí ele está lá, está ajudando, tal, de repente solta esses pregueamentos, ele fica uma artéria ali bombando, de repente ele consegue soltar e aí vira isso daqui. Então, de uma hora para outra, ele empurra o cérebro e o cara morre. Então aqui um outro lado. E aqui é aquele caso, eu volto para aquele nosso caso. Então vamos lá. Pele, tá vendo o cabelo do cara raspado aqui? Pele, músculo, temporal, fratura, concorda? E aí? Sangue. E aí? Pele, músculo, osso e sangue. O que eu tenho? Extradural. Tá? Então aqui um hematoma extradural. Legal disso daqui é o seguinte, abriu, nesse momento esse cara está salvo. Aqui não dá mais nada. Tanto que tem relatos, eu acho que até comentei outro dia com a pessoal do 4º ano lá numa aula, né? Aquelas bizarrices de Nova Zelândia, de Austrália, né? Todas essas coisas pitorescas assim, né? No interior da Nova Zelândia. E tem o caso lá do cara que abriu com uma, vocês viram isso, que abriu com um arco de pua. O cara viu uma extradural, né? O cirurgião, claro, se acha, né? E aí o cara lá no meio do cafundó da Austrália, e o cara teve um extradural, e aí entrou em coma, e o cirurgião, claro, óbvio. Aí, faca de cozinha, arco de pua, e aí foi lá e abriu o buraco, drenou o coágulo. Chegou nisso aqui. Cuidado, acabou. Aí leva para o hospital, trata de meningite, tétano, sei lá o que vai dar depois, mas sai vivo. Hematoma subdural, então, se fosse um subdural, o que eu ia encontrar ali, ao invés do coágulo? Abaixo do osso, quem está? Dura. Então eu ia encontrar dura.
subdural. Então, eles são mais graves e, em razão disso, estiramento e laceração das veias corticais em ponte. Já é um aspecto de lente côncavo-convexa. Ele faz, em razão de não ter, o espaço subdural não tem pregas, vamos assim dizer. Então, ele se expande sem resistência. E é por isso que ele pega tudo. E aí você vê um desvio da linha média importante. Tá? Quer dizer, ó, o septo pelúcido entre os dois ventrículos está alinhado com a foice. Tanto que empurrou o cérebro. Tá? E aqui o pós-operatório. Né? E aqui como é que faz a incisão. Beleza? Então vai lá. Hemorragia subaracnoide aguda. Aos sobreviventes do quarto ano, aí aquela pergunta assim, qual é a causa mais prevalente de hemorragia subaracnoide aguda? Alguém? Quarto ano, quinto ano? Trauma. A tendência de vocês é instantânea, é o aneurisma. O aneurisma é a causa não traumática mais prevalente. Então a causa mais prevalente é trauma. Então, aí, pensando na nossa lógica, então, osso, dura, pia, e entre a pia e a, aracnoide e pia, entre a aracnoide e a pia, o sangramento. Então ele se entremeia, ele entra, tá? Ele entra junto nas circunvoluções. Aqui, aquele comentário cretino, mas que é interessante, se eu passasse a mão, suja a minha mão? Onde está esse sangue? Debaixo da aracnoide. Então, assim, ele está contido na aracnoide. Tá? Então, aqui a gente vê os giros e os sulcos cheios de sangue. Por sinal, esse caso é aneurisma. Que essa imagem ficou legal, eu trago na aula de trauma, mas não é aneurisma, é a mesma coisa. Só que não posso mentir para vocês que isso é um aneurisma. Porque no trauma é difícil você ter uma hemorragia subaracnoide tão organizadinha assim, né? Então, normalmente, no trauma é porrada, né? Essa está bem organizada, esse é um aneurisma. Então, lesões intraxiais, lesão axonal difusa, como a gente falou. Então, a tomografia muito normal, muito frequentemente normal. A medição de pressão intracraniana normal. E aqui uma imagem do que isso causa anatomopatologicamente. Contusões corticais, né, como a gente falou, então, a contusão tem um substrato anatômico, ela machuca o cérebro, ela contunde o cérebro, ela lesa o cérebro. Então, a contusão aqui. Então, no parte hipodensa, edema, a parte branca é sangue. Né, mais aqui. E aqui uma mistura de tudo que a gente falou. Lesão da substância cinzenta profunda, tronco cerebral. Esses casos, então, quando não é à toa que o tronco cerebral, em razão da importância, ele é bastante protegido, o arcabouço ósseo em volta do tronco é bastante importante, bastante forte e resistente. Então, quando as lesões pegam o tronco, geralmente o prognóstico é muito ruim, já de começo. Tá? As hemorragias intraventriculares, lembrar que tem uma lógica bastante simples de vocês imaginarem o porquê da preocupação, apesar de uma hemorragia não tão grande. Pense se você fizer um corte no dedo e colocar numa bacia 36 graus de temperatura. Você acha que esse corte para de sangrar? Para. Então, se você colocar, e é exatamente o que acontece, quer dizer, o cérebro vai estar na temperatura do corpo e inundado em água quente. Então, assim, a facilidade que isso tem de propagar é muito grande. E aqui o objetivo de tudo que a gente está discutindo é isso. Na hora, deu a pancada. O que eu quero tentar evitar é a herniação cerebral, a isquemia traumática, o edema cerebral difuso e a lesão hipóxica. Os deslocamentos, as herniações, o raciocínio é simples. A caixa craniana é fechada, ela não tem para onde expandir. Quando começa a inchar, quando começa a edemaciar, ela tende a tentar se equilibrar. A primeira coisa que ela joga fora é o próprio líquor. Então, no primeiro momento do trauma, quando começa a inchar, ele começa a apagar os líquidos, apagar a cisterna, começa a jogar líquor. Se isso não funcionar, ele começa a jogar o sangue venoso. Então, diminui as veias, diminui os seios, diminui as coleções venosas. A seguir, começa a diminuir o sistema arterial. E aí já começa a hipóxia. Aí já começa o sofrimento vascular. E, por fim, quando tudo isso falhou, ele joga ele mesmo.
Então ele empurra, que é aquilo que a gente mostrou naquele desvio, ele empurra o cérebro contra ele mesmo, contra a caixa. E aí começa a empurrar de um lado para o outro, empurrar de cima para baixo. Então, os tipos de herniação, então aqui só esquematizando, então a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Então, a herniação subfalcina, quando o cérebro empurra de um lado para o outro por baixo da foice, né? E a transtentorial e quando é da tenda do cerebelo, que a gente vê aqui, então é de cima para baixo. Então aqui a gente vê um hematoma. Que hematoma é esse? Alguém se habilita? Extra-sub. Extra-sub. Extra, por quê? Que aspecto que tem? Lente e convexa. Né? Então, herniação, olha lá, olha ele herniando aqui, ó, pela foice. Tá vendo? Ó, isso daqui, que é o septo pelúceo, que está entre os dois ventrículos, tá vendo como o ventrículo daqui, que está um pouco mais normal, ele está mais cheio. O ventrículo de cá, pelo edema, pelo inchaço, já foi apagado. Tá vendo? Ó, como o lado de cá, o lado direito ainda tem ventrículo, o lado esquerdo está apagado. Tá? Edema cerebral, 10 a 20% das lesões severas, mortalidade altíssima, às vezes 24 a 48 horas para desenvolver. Isso é super difícil de ver, é super difícil de diagnosticar. Então, mesmo aqueles que já têm experiência com imagens, com tomografia, facilmente apanham na imagem de edema. Não é fácil, é um diagnóstico difícil de imagem muitas vezes. Então, como eu falei, vai apagando, o cérebro vai ficando uma substância de um aspecto homogêneo, de um aspecto... vai apagando a diferenciação de substância branca e cinzenta, vai apagando sulcos e giros, vai apagando os ventrículos. Edema cerebral e inchaço, isso é uma curiosidade mais técnica, isso muda bastante para nós do ponto de vista de tratamento. Né? Então, aqui é um aumento no brain swelling, um aumento global do encéfalo, um aumento de volume sanguíneo cerebral. Então, o que a gente fala é um cérebro vermelho, é um cérebro túrgido de sangue. E aqui é um cérebro com água. Então, é o edema propriamente dito, o edema cerebral. Então, assim, resumidamente, para aqueles que já tiveram alguma experiência com isso, quer dizer, se eu der diurético aqui, então manitol, aos que já fizeram pronto-socorro, manitol é um diurético potente. Se eu der diurético aqui, funciona, mas e aqui? Não vai funcionar, pelo contrário, vai até piorar. Entendeu? Então é só esse raciocínio. Lembrar que isso pode aparecer tardiamente, tá? Então, com facilidade, esses pacientes deterioram até 30 dias, então, hidrocefalia, convulsão, meningite. Quer dizer, pensar que o fato de ele ter melhorado de um trauma inicial, ele teve um trauma moderado ou grave, melhorou, em 10 dias foi embora. Ele não está liberado, ele não está isento de ter uma complicação. Então, lembrar que existem complicações tardias. Aqui, pneumoencéfalo. Vocês acham possível, vocês acham que tem ar no cérebro? De vento? Não. Tem ar no cérebro? Tem gordura no cérebro? O cara pesa 280 quilos. Tem 1 grama de gordura no cérebro? Tem ar no cérebro? Só pensa merda, eu acabei de ver, tem ar no cérebro? Não tem. Então não tem ar. Então se tem ar é porque tem um buraco. Tem fratura, tem alguma coisa rasgada, tem alguma coisa furada, está entrando ar. E se tiver gordura é um tumor, porque não tem gordura no cérebro também. Tratamento, então, terapia neurocirúrgica intensiva. Então é um pouco peculiar em relação a tudo que vocês vão ver. Eu não sei quem vai falar, eu vi o Dr. Valésio, eu não sei quem fala depois, não sei, mas assim, a terapia neurocirúrgica é completamente diferente. Os princípios nossos são diferentes. O princípio básico de qualquer terapia intensiva para os outros, a hipertensão é deletéria, para eles é ruim. Um pós-operatório recente, por exemplo, uma hipertensão no pós-operatório é extremamente perigosa, pode começar a sangrar, babar algum vazio, ter que reoperar. Para nós a hipertensão é super bem-vinda. Pelo contrário, a hipotensão para nós é extremamente mortal. Para a maioria das outras clínicas, então você sai de um pós-operatório de fígado, de um trauma de fígado complexo, uma víscera difícil de hemostasiar e tal, para eles uma hipotensão é extremamente bem-vinda. Hipotensão no pós-operatório neurocirúrgico é morte certa. Tá?
Então, monitorização da pressão intracraniana, monitorização do bulbo jugular, hiperventilação, monitoramento de hipotermia, tudo isso dependendo daquilo, aquela diferença, por exemplo, de brain swelling com edema cerebral. Então, por exemplo, a hiperventilação, ela pode responder durante alguns minutos no brain swelling, mas ela não vai responder muito bem no edema. O manitol vai responder bem no edema. Como que eu sei isso? Eu sei monitorando, a gente coloca uma sonda, normalmente de fibra ótica, uma pontinha que é colocada no cérebro que ela mede diretamente, invasivamente a pressão intracraniana. E depois você mede em comparação à gasometria do bulbo jugular. A gente passa um intracate. Na verdade, seria basicamente pedir para alguém que não sabe passar intracate. Passa o intracate errado. O intracate deveria entrar, seja pela veia jugular ou pela veia subclávia, e ir para o coração. Nós queremos que ele suba. Às vezes é até difícil passar, mas se você funcionar para cima, ele vai subir. Ou o que a gente brinca, pede para alguém que nunca passou, ele vai conseguir. Porque você fala assim, eu quero no coração. Aí a gente faz um bulbo jugular. Ele vai parar aqui. A jugular, ela tem umas folhas, umas válvulas que bloqueiam a entrada no cérebro. A hora que o intracate bloquear, a hora que ele parar, então você funciona o jugular, a hora que ele enroscar, é porque ele chegou no bulbo. Qual é a lógica disso? O sangue arterial ele é igual em qualquer lugar do corpo. O sangue venoso do bulbo jugular é exatamente a extração do cérebro. Então, o que sair no bulbo jugular, você compara com o sangue arterial, você vai ver o que esse cérebro está consumindo. E o tratamento cirúrgico. Os objetivos, otimizar a oferta cerebral de oxigênio e diminuição do consumo cerebral de oxigênio. Aqui só os princípios teóricos disso, não vou me ater. Então, pensar que, claro, se você precisa de uma determinada pressão, para o sangue chegar no cérebro. Se a pressão do cérebro aumenta, obviamente essa pressão arterial tem que ser maior para conseguir vencer isso. A monitorização da PIC, ela detecta precocemente a elevação da PIC, ela evita uma heterogenia, então evita de eu tratar, de repente eu estou tratando um cara que eu acho que está em hipertensão e não está, né? Então são medidas invasivas, ela pode ser feita com drenagem e ela ajuda na avaliação de prognóstico. Estão indicados com essa monitorização os coma Glasgow abaixo de 8, com coma normal, de 9, ou abaixo de 9 em algumas circunstâncias especiais. Em crianças é um pouco diferente, lembrar que o edema em criança também é extremamente peculiar e extremamente perigoso. Então, assim, voltando, sempre o objetivo, acho que o objetivo aqui é alertar pontos críticos para vocês, que vocês serão expostos durante a vida, e vocês mesmo, acadêmicos de medicina, são frequentemente instados a dar opinião. Primeira opinião que eu me permito dar, não deem opinião. Não deem opinião, vendam o dia que vocês puderem, e cobrem caro. Porque essa opinião é perigosa. Então, um primo teu, um irmão teu, bateu a cabeça. O que você faz? Leva para o médico. O médico leva para o hospital, faz exame. Não deem opinião, por mais que pareça simples, por mais que pareça que não é nada. É comum que crianças desenvolvam edemas cerebrais em até 48 horas. Nós tivemos um caso há um pouco tempo aqui, que a criança foi numa unidade de saúde com dor de cabeça, e foi medicada, o colega medicou e mandou para casa. Não vi erro nenhum nisso. Inclusive até ajudei a defendê-la depois. Não teve nada de errado. Ela foi para casa, voltou, passou mal em casa, foi trazida no dia seguinte para a mesma unidade de saúde. Uma outra colega examinou, não viu nada de errado, medicou e mandou para casa de novo. Nessa segunda eu já, pessoalmente, eu não teria mandado. Porque se voltou, se está insistindo, tal, eu já teria segurado. Mas não tinha nada. Numa terceira, 24 horas depois, isso em casa, a criança estava em casa, estava normal, comendo, tudo normal, uma criança de 6 anos, 4 anos. E aí nessa terceira ida à unidade de saúde, aí ela começou, estava bem sonolenta, estava com dor de cabeça, foi mandada para cá, foi colocada, e aí a terceira avaliação foi encaminhada para cá e ela morreu aqui com a gente. Não teve nada a fazer, fez um edema cerebral maligno, foi tentada craniotomia descompressiva, foram tomadas todas as medidas possíveis e a despeito a criança morreu. Tem algum erro?
E eu disse que não. Inclusive, eu dei um parecer favorável a essa colega, dizendo que eu não acho que tenha nada errado. Nem que tivesse sido meu filho, eu acho que eu teria ficado muito triste como pai, mas eu acho que foi uma fatalidade. Eu acho que na segunda ela já podia ter, talvez, quem sabe, seria de bom tom ter ouvido a segunda. Mas a realidade onde eu quero chegar com isso? Essa criança ia morrer de todo jeito. Se na primeira vez ela tivesse vindo para nós não ia ter feito nada, ela estava bem, ela estava normal. Teria feito uma tomografia, teria alteração? Não, ela estava normal, ela não ia ter nada. Ela ia fazer a tomografia e ia ficar em observação. Depois de um dia, ela ia estar ruim. Tudo bem, ela ia estar ruim. Nós íamos fazer a tomografia, mostrar um edema. A hora que ela piorasse, nós íamos tomar atitude diante da piora. Ninguém toma atitude diante do... Você ia botar uma pique numa criança normal, fazer um furo na cabeça dela para introduzir um monitor para ver se tinha pressão intracraniana aumentada? Evidente que não tinha. Se ela estava normal, ela não tinha pressão intracraniana aumentada. Então, assim, e ela ia morrer porque era assim, era da natureza da doença dela. Era uma evolução inexorável. A diferença é que se isso tivesse acontecido aqui dentro, a gente teria conseguido segurar com facilidade. Hospital grande, cheio de neurocirurgião, cheio de equipamento, cheio de UTI, não teria dado nada. Nesse caso, acabou sendo motivo de bastante contestação. Aqui só onde põe a pique, então eu posso colocar só fazer um buraquinho, ou colocar embaixo da dura, posso colocar no ventrículo, posso colocar no parênquima, tá? Como é que regula isso? E mede por 48 a 72 horas, se tiver tudo normal, pode suspender. Medidas gerais, então isso aqui também é fácil na hora que você vê, seja na UTI, seja no teu atendimento primário. Então, manter a cabeça 30 a 45 graus, então o paciente neurológico não deve ficar com a cabeça reta, então por isso que eu digo, o atendimento é diferente peculiar em relação às outras clínicas. Então, ele tem que ficar deitado, cabeça 30 a 45 graus, com a cabeça reta, então nem fletida, nem estendida, nem lateralizada. Qualquer mudança disso faz compressão jugular e diminui o retorno venoso. Tá? Manter a cabeceira em linha média. Então, e esse é engraçado, você bota uma pique, o paciente está bem, está estável, tal. De madrugada te ligo, aumentou a pressão intracraniana. Primeira coisa, a pessoa às vezes até se ofende, que a primeira coisa que você fala assim, como é que está a posição? Está normal. Está normal como? Então aí você vai lá, se você for lá examinar, você vai ver que a primeira coisa, se você colocar a pessoa na posição certa, você vai ver que uma grande parte já resolve. E o contrário, se um dia vocês passarem pelo UTI, observe, faça o teste. Um paciente que está limite em relação à pressão intracraniana, pega e baixa a cabeceira dele para você ver, rapidinho, né? Não vai ficar tentando matar os outros, mas rapidinho, você baixa, na hora a pressão intracraniana começa a subir. Então vira a cabeça dele para você ver, na hora a pressão intracraniana começa a subir. Tá? Então, sedação leve, midazolam e fentanil, tá? Isso não é coma induzido, tá? Isso é uma sedação, evitar hipotensão, né? Dá bastante volume, dá vasopressor se necessário. Evitar a hipertensão severa, evidente, também não é, então não é para deixar, daqui a pouco está 240 por 120, não é por aí também, mas até 180 por 110 a gente por hábito não faz nada. Prevenir a hiperglicemia, prevenir a hipoglicemia também, obviamente, entubar os vasos abaixo de 8, evitar a hiperventilação. Então, isso já não é da geração de vocês, foi na minha época de aluno, isso é uma tendência, então o traumatismo craniano fazia manitol e hiperventilação para todo mundo. Hoje a gente sabe que isso é uma coisa completamente sem fundamento. Pode ser que alguém se beneficie de manitol, pode ser que alguém se beneficie de hiperventilação, mas no caso específico da hiperventilação, por extremamente curtos espaços de tempo. A pressão de oxigênio entre 80 e 100. De novo, para um paciente de qualquer outra clínica, eles deixam isso comer solto. O paciente está com 120, 160 de PO2, o paciente acender explode, ele decola. Para nós é 80 a 100, se deixar abaixo de 80 ele morre, se deixar acima de 100 ele morre também. Tá? Então é bem delicado esse controle. Se não der certo aquilo que a gente falou, a profunda sedação, né, chegando ao ponto de até de um coma barbitúrico ou de uma anestesia geral, drena mais líquor, aí sim, manitol ou hiperventilação, como uma tentativa já mais desesperada. Tudo deu errado, aumenta a dose de barbitúrico, aumenta a hiperventilação, tenta hipotermia, aos que nunca viram, é uma tentativa de resfriamento do corpo. Não
não tem nada a ver com colocar gelo, tá? Às vezes vocês vão ver na UTI, nos lugares, cobre o paciente com gelo. Isso aí é, né, resfriamento Carrefour, tá? Isso não tem nada a ver com hipotermia. Hipotermia é um processo, um equipamento que esfria os líquidos e às vezes até uma extracorpórea. Ele tira o sangue do paciente, passa por um resfriamento, então é um resfriamento numérico. Eu digo que o paciente, eu quero que ele fique em 34,5. O equipamento vai me deixar o paciente em 34,5. Porque às vezes a gente vê que aí com o objetivo de baixar febre, às vezes o paciente está lá com 40 de febre, aí o pessoal, né, chama o disque gelo e cobre ele, parece uma tainha, né? Mas não é isso, não é esse a hipotermia. Craniotomia descompressiva, terapia hipertensiva, aumenta a pressão. Craniotomia descompressiva, isso aqui é a volta, né? A craniotomia descompressiva, a gente faz uma abertura e tudo, tira toda a metade do crânio. Quando nada está dando certo, quando é de um lado só e o inchaço continua, a gente faz uma abertura hemisférica do crânio, tira o crânio, guarda na barriga e deixa o cérebro expandir. Tá? Então a peça de osso, guarda na barriga, faz uma incisão cuidadosa, porque, né, não é para... e fica bom. Teoricamente a gente colocaria de volta em 30 dias. Esse caso em especial, por exemplo, essa senhora desapareceu, ela esqueceu, ela ficou boa, desapareceu. Ela foi voltar um ano depois para colocar. Pasmem. Parece... Eu falo, a gente conta isso em vergonha por fazer parte disso, né? por ter que assistir uma coisa como essa. Mas, na realidade, nessa época eu operava na Santa Casa também, e ela estava me esperando na porta de onde a gente passava para entrar, no lugar que os médicos passavam para entrar no hospital, e ela estava com uma foto minha, todo mundo que entrava, ela olhava e olhava, e eu olhei para ela, ei, você é meu médico. Eu preciso de uma carta sua, porque eu preciso fazer uma cirurgia. Aí, francamente, eu não lembrava exatamente. A gente, na época, operava pelo sistema público, eu tinha dezenas e centenas de... E aí ela foi me contando. Ela foi numa consulta, ela estava com um diagnóstico de teratoma abdominal. Pode, quer dizer, ela estava com uma massa abdominal, o colega fez um ultrassom, deu um laudo de teratoma para ela, era o osso, era a cranoplastia que estava aqui guardada. Infelizmente, o colega não teve a curiosidade de perguntar o que era o corte, né? Era uma tatuagem de um pêndulo, quer dizer, tem uma incisão, tem uma massa óssea enorme, do tamanho de um crânio. Um teratoma. Então, e aí a gente convidou ela para colocar de volta. E aí a gente guardando o osso novamente. Uso da cabeça? Complicações da monitorização, então infecção, porta-entrada, hemorragia. Não vou entrar nos cálculos, eu acho que os cálculos não valem discutir aqui. Cateterização do bulbo, como eu disse, escolhe um dos lados, ele funciona para cima. Os valores é só uma curiosidade. Deixa eu ver aqui. Só uma curiosidade. Então, assim, o que o bulbo jugular vai dar? Como eu falei para vocês, se todo o sangue arterial é igual, lógico, todo o sangue, em qualquer lugar artéria do corpo que você colher, ele tem a mesma concentração. Quando ele sai, se ele sair uma saturação de oxigênio de 100%, o que significa? Morte encefálica, pô, legal. Qual o significado fisiológico disso? Alguém consegue imaginar? Por que o sangue entra e sai igual? Porque o cérebro morreu, porque ele não está fazendo nada, o cérebro não consegue consumir nada. E no outro extremo, quer dizer, quando o cérebro está ávido, está consumindo tudo, está uma máquina de consumir, é porque ele está indo para uma lesão irreversível, ele está num processo de metabolismo catabólico. Tá? Então, a hipotermia também, quer dizer, então, assim, se eu fizer uma hipotermia severíssima sob sedação, eu posso colocar o cérebro no estado de latência. Então, o sangue ele continua preservado em razão vamos dizer, o cérebro entra em latência, ele não consome. E MAVE é uma alteração, uma malformação arteriovenosa que faz com que o sangue passe diretamente da artéria para a veia sem passar pelo cérebro. Só curiosidade. Então, dependendo desse resultado, essas reações, isso tem na UTI aqui, tem em qualquer UTI que tem neurocirurgia, tem esses organogramas, de como reagir, então, de cada reação, de cada situação, então se a pressão de perfusão está abaixo de 70, aumenta, se tem vasoespasmo, trata vasoespasmo, se
uma causa cerebral com a pique elevada, manitol, e assim vai. Então, né, eu acho que esse é o raciocínio. Não é uma coisa arbitrária, não é assim, a gente tem motivo para cada reação, tem uma reação específica para cada tipo de reação. Então, assim, o que adianta eu dar manitol se o cara tá chocado? Quer dizer, eu vou só depletar, só vou tirar líquido, mas o problema dele não ele precisa de sangue, ele precisa de carreador. Então, o Doppler, recursos adicionais, o Doppler transcraniano, ajuda a avaliar a voz espasmo, hipertensão e morte encefálica, mas é muito difícil, a gente tem aqui no HU, tem essa disponibilidade, mas é um exame difícil de interpretar, porque ele é muito operador dependente. O eletro contínuo, naqueles casos onde a gente quer deixar o paciente totalmente sedado, totalmente inerte, o eletro ele é a prova de que você atingiu esse nível de sedação tão profunda. Monitorização da temperatura, PO2 e microdiálise, esses novos equipamentos de pressão intracraniana, eles podem vir acoplados desse tipo de monitor. Ainda não é tão simples fazer uso desses recursos. Então, assim, o aumento da temperatura cerebral, não existe uma terapêutica específica para o aumento. Quer dizer, não existe um resfriamento, existe até trabalhos estudando resfriamento especificamente cerebral. Então, assim, tentaria-se fazer uma instilação de solução gelada no cérebro, então não teria os inconvenientes da hipotermia corporal inteira, e você faria isso só no cérebro. Que mais? E aqui, por fim, né, um ensinamento simples e oportuno. Esse senhor entrou reclamando, pedindo para que fosse retirada essa faca. Tira ou não tira? Não tira. Então, assim, por mais que ele peça. E se ele tentar tirar, você deixa tirar? Não deixa. Por quê? Você não sabe em que circunstâncias essa faca está colocada. Então, é extremamente perigoso tirar objetos penetrantes. No ano passado, nós tiramos uma mola de Kombi da coluna. Mas sofreu um acidente e entrou. Eu nunca vi isso. Vocês não devem saber nem o que é Kombi, mas é uma mola de Kombi, banco de Kombi. O cara sofreu um acidente, a mola entrou na medula do cara, no canal medular do cara. Daí, para tirar aquilo foi algo bizarro. Sem deixar o cara paraplégico. Lógico que ele não estava paraplégico. Assim como esse aqui gritava pedindo para tirar essa faca. E ele acabou morrendo de pneumonia. Então, assim, para tirar, a gente fez uma cranitomia extremamente ampla, foi cobrindo o objeto, né? Você vai colocando instrumentos metálicos para poder puxar, porque o que acontece? Às vezes a faca, em qualquer lugar do corpo, ela empurra o vaso na ida, e daí na volta ela corta. Então, às vezes, que é o que aconteceu com esse senhor. Se você simplesmente puxasse, ela vinha cortando. Então, a gente levou 12 horas para tirar a faca. Então, a gente foi fazendo um envelopamento metálico dela para poder fazer, vamos dizer assim, uma bainha para ela correr em objeto metálico. E aí, depois de retirada, ele acabou morrendo dias depois, porque ele também levou facadas no peito. Literalmente, quando me falaram que tinha levado uma facada na cabeça, eu confesso que não foi exatamente esse o cenário que eu imaginava. Eu achava uma facada na cabeça, não uma cravada numa faca desse tamanho. E a faca é nervosa mesmo.